Motivação. O que te motiva todos os dias? Quando você acorda, qual o teu motivo de levantar, conquistar as coisas? Vem com a gente nesse Motivação, que sempre roda aqui na TV Galega. É um canal de Blumenau, mas que você pode acompanhar também pelos canais do YouTube TV Galega Oficial ou Tamaris Liesfeld. E hoje a nossa convidada, que é um membro bem importante aqui de Blumenau, que sempre está presente nas ações sociais, já está na política também, uma mulher à frente na política, que é bem importante também. Cris Loureiro, bem-vinda. Obrigada, Tamaris. É sempre uma satisfação estar aqui falando. Eu também acompanho o seu programa e acho muito importante, né, as pessoas saberem o que motiva elas a viverem, a ter uma realização. Realização, né, Cris? Porque hoje a gente precisa realizar sonhos, mas para realizar sonhos a gente precisa viver o presente. Verdade. E ser presente, assim como tu é sempre na vida das pessoas, da comunidade. Como começou essa tua trajetória, Cris? Lá no comecinho, o que te fez assim impulsionar? Eu quero ação social. Então, primeiro quero pedir desculpas que hoje a minha voz está um pouco rouca, mas eu não deixaria de vir aqui e falar, né, do que realmente me motiva. Eu, desde pequena, sempre eu digo que as coisas acontecem naturalmente. E eu sempre fui muito ligada às causas sociais. Eu lembro já que eu tinha 6 anos, eu já ajudava minha avó. Minha avó, ela fazia almoço para as pessoas em situação de rua. E eu entregava, né, o prato para as pessoas. Que bacana! Então, dali eu já comecei a ter vivência. A minha mãe também, sempre batalhadora. E então essas pessoas, eu digo que foram o meu alicerce, né, a minha família. E os meus avós, em especial, como eu comecei com esse trabalho com a minha avó, hoje eu tenho um carinho imenso também, né, pelas pessoas idosas, e vem dessa convivência, né, que foi muito especial, que infelizmente hoje eles não fazem mais parte, né, desse plano, mas estão sempre comigo no coração em todas as ações que eu faço. Então, eu vi ali que o meu desejo realmente era ajudar. Eu sempre estava à frente desse trabalho, depois eu fui me envolvendo em outros, e tudo de uma forma natural. Às vezes tinha alguma ação que eu pedia se eu podia ir junto, só que como eu era menor, sempre tinha, né? Tinha que ter um responsável. E isso marcou muito, assim, a minha vida, que foi determinante quando eu escolhi uma carreira que eu sempre quis. O que eu vou fazer quando crescer? Isso, e eu queria algo que pudesse ajudar as pessoas. E aí eu comecei a estudar sobre as profissões, porque assim, eu penso e imagino como os nossos jovens têm esse desafio, né? O que você vai seguir na tua vida? Qual vai ser o que te motiva? Né? E eu fui observando o trabalho de cada profissão. Eu lembro que na época a FURB tem ainda, né? Tipo, FURB abre suas portas, que aí você passa por os cursos, né? Vão se apresentando, dizendo como que é a experiência, como que é a área de atuação. Então, quando eu fui conhecer a fisioterapia, eu me encantei. Sério? Né? E na verdade... Que é o cuidado, né? É o cuidado. Eu vou te falar, tem pessoas que falam assim, Cris, geralmente, às vezes, um fisioterapeuta, em algum momento, pensou também na medicina ou não. Eu, na verdade, sempre gostei ou da fisioterapia ou de serviço social. Mas dentro da área de atuação, no sentido de trabalhar a saúde, a fisioterapia me entregava mais. Então, eu fui muito decidida, né? Essa é a profissão que eu quero ter na minha vida. E eu lembro que eu assisti um filme que me motivou, né? Que tu lembra o nome? Tempo de Despertar. Que nesse filme tinha um médico que acompanhava os pacientes e tinha toda a equipe multiprofissional. E quando ele fazia a fisioterapia, por exemplo, ele começou a perceber que alguns pacientes ficavam limitados até uma certa altura, né, do corredor. E o que ele percebeu? Que, na verdade, esse corredor, ele tinha uma parte era um formato geométrico e o outro era liso.
E ele sempre chegava na parte onde estava liso e não continuava. Aí o que ele teve a ideia? É o que eu digo, a sensibilidade. Eles fizeram todo o resto do corredor também com aquelas formas geométricas e a pessoa começou a andar. Olha só. Sabe? Então aquele filme assim, mexeu muito comigo, que é tu ter a sensibilidade de ver como que tu pode melhorar na vida das pessoas, né? Observar, escutar. E eu levei a fisioterapia para minha vida nesse sentido, né? Eu sei que hoje, por exemplo, tem momentos e muitas vezes que os pacientes eles procuram mais a Cris amiga, né, do que a Cris profissional. O quanto, né, que a gente não falar sobre as nossas dores somatiza, né, dentro do que a gente sente. Então, atualmente, inclusive, eu continuo atuando. É mesmo? Curiosidade já, né? Sim, 2 vezes por semana, num horário fora do expediente, eu atendo meus pacientes. Eu tenho 2 formações na fisioterapia, tanto no tratamento ortopédico e de reabilitação vestibular, que trata as labirintopatias, mais conhecido como labirintite, né? São as principais doenças, vertigens. E por conta do meu tempo, a ortopedia eu não consigo ter uma regularidade. Sim. Né? Porque requer ter mais tempo com o paciente, né? E na reabilitação vestibular eu consigo 2 vezes por semana, que é o tempo que eu atendo. Então, desde a época da Profamília, eu já coincidia. Nossa! E me faz muito bem, sabe? Porque eu nunca vou esquecer a minha origem. Te deixa avivada, né? Isso. E de o quanto eu cresci com a minha profissão. Desde da humanização, né? E o fato de conhecer cada pessoa, escutando. E inclusive eu lembro que tinha um professor que falou na época que um profissional fisioterapeuta, ele tem que cuidar para não se tornar amigo dos pacientes, de ter depois uma relação pós-tratamento. Mais afetiva, né? Mais afetiva. E eu vou te dizer que isso pra mim não foi problema nenhum, porque eu tenho amigos até hoje. Olha só, que né? foram meus pacientes, sabe? Tu cria hoje acho que tudo é baseado em relacionamento. Sim. Né? Como tu se relaciona com as pessoas. E existia um certo padrão, acho que há muito tempo atrás, de não ter muito esse envolvimento, né? Isso mesmo. Mas hoje as pessoas estão tão carentes e precisa, né, de um relacionamento, a empatia, o olhar humano, essa sensibilidade que nem tu falou. Acho que é muito válido isso no meio que a gente está hoje. Porque existem muitas possibilidades, que nem um estudante. Nossa, quantas opções que ele tem hoje. E sabe, Tamires, que já me falaram, né, que eu deveria escrever um livro, né, de algumas histórias que eu conto na fisioterapia. E foram situações que me marcaram porque eu sei que fez a diferença na vida dessas pessoas. Sim. De salvar vidas, de transformar, né, aquela realidade. E eu levo até hoje todos os casos, né, que eu atendi e conheço as pessoas, ainda lembro pelo nome e lembro até do que eu fiz. Esses dias encontrei um no mercado. Eu lembro do meu primeiro paciente, que foi um paciente de joelho, né, que ele tinha uma lesão no joelho, que é asa da ortopedia. E eu lembro que eu cheguei e falei para ele, hoje é o meu primeiro dia, você é o meu primeiro paciente. Só que eu não falei no sentido de deixar ele desconfortável, inseguro, né? Mas enquanto eu estava feliz de atendê-lo. E fui tão bem, ele falou, nossa, e ele disse, Cris, desde o começo tu me passou muita confiança quando tu falou que tu ia fazer o teu melhor. E é isso que eu acho que também define muito a gente, fazer o melhor de onde a gente estiver, né? E com a fisioterapia foi assim. E aí esses casos especiais, eu vou dar um exemplo, um atual, que eu estou atendendo agora, de tu observar, esse paciente está comigo e eu comecei a observá-lo que além da vertigem, ele está iniciando um processo de demência. Olha. Né? Então, da importância de você observar, ter o cuidado de falar isso tanto para a família quanto para a própria pessoa, né? Não falar de uma forma que você vai deixá-la assustada, né? Com medo. Não, você vai falar assim, são coisas que podem acontecer com a idade, mas agora você irá no profissional que vai lhe indicar um melhor tratamento para que tudo isso que você esteja sentindo melhore e você tenha qualidade de vida. Tu
tem que levar esse conforto para a pessoa, sabe? E aí ele mesmo fala para mim, que é um senhor com idade mais avançada, e ele diz que, Cris, como faz bem eu vir aqui. Por isso que eu digo, a necessidade de conversar, de tu ser sincero, mas com filtro, né? E às vezes falta muito isso, porque eu já passei a experiência de ter tido um linfoma de Hodgkin, né? Que é um tipo de câncer. E eu lembro que quando falaram para mim, eu achei muito seco a forma como foi dito, sabe? Aquilo... Jogou as cartas ali. E eu acho que esse cuidado precisa ter. Nós estamos lidando com vidas. E as pessoas, cada um reage de uma forma. Então, eu lembro que eu tinha recebido o diagnóstico e eu falei assim, então o médico pediu para eu ir naquele momento e fazer um exame. E aí eu disse, ok, eu só vou passar na clínica, pegar minhas coisas, avisar dos meus pacientes, depois eu retorno. Aí ele disse assim, não, você não vai dar tempo de passar na clínica, você não entendeu, você está com câncer. Aquela coisa assim, sabe? E aquilo me afetou muito, assim, tipo, pra eu cair na real. Eu entendo que talvez ele fez nesse sentido, mas tem que ter o cuidado, né? De poder falar isso de uma forma que a pessoa não se assuste. Eu saí dali, né? Levei um choque, eu saí dali, chorei, né? E sempre quando eu vejo alguém passar por esse processo, eu sempre tento confortar, né? Nada como que tu já passou por isso, poder levar uma palavra, né? De afeto, de carinho, que as pessoas precisam desse acolhimento. E é esse trabalho que eu procuro também fazer no meu mandato, né? Acolhendo as pessoas, assim como na fisioterapia e no meu dia a dia. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Inclusive, eu estou fazendo um trabalho atual de um projeto que uma amiga participa comigo e ela comentou no sábado, inclusive, nas minhas redes sociais. Obrigada por ser a mesma Cris de 20 anos atrás, sabe? Não perder a tua essência. Não perder a essência. Então é isso, eu acho que, acredito, né, que eu não perdi, porque eu sempre me identifiquei com tudo que eu fiz. Sempre sou eu mesma, sabe? Não preciso ser a Cris vereadora, que tem um estereótipo, uma persona, né? Como muita gente fala, isso. Né? Na rede social uma persona e no pessoal... Isso, e eu não conseguiria ser assim, sabe? Porque... eu sou uma pessoa... entregue, né? Que me entrego, eu vivo intensamente. E o meu trabalho com a fisioterapia foi assim. E foi a fisioterapia que me motivou a buscar mais, me envolver mais com a política. E foi ali que me inspirou, né? Como hoje... surgiu ali a política? Na verdade... Eu lembro que quando tu teve desculpa te cortar, o câncer, tu já estava na política, né? Isso. Que eu lembro que eu acompanhei, foi antes da pandemia, não foi? Não, na verdade, não foi antes, foi 2015. Foi antes, eu lembro que eu acompanhei também. É que, na verdade, eu entrei na política depois do linfoma. Depois. Porque, assim, eu sempre quis, na verdade, inicialmente, eu queria sempre ajudar, mas não queria estar envolvido... É o que a gente sempre escuta, não quero me envolver politicamente, mas todos nós nos envolvemos politicamente. A partir de uma ação social, isso é política. É política. Tá vendo? Eu já associava como vereadora já naquele período. Tá vendo? Porque eu acompanhava a Cris já de um bom tempo e sempre tava ali, ó. Até nos bastidores eu comentei, meu Deus, tu olha os stories, a Cris tá lá. Tu olha, a Cris tá lá. Todos os eventos, ações sociais ou alguma coisa na rua, comunidade... tá, a Cris lá também. Presente. E esse também é o que faz o nosso diferencial, é estar presente, é se entregar, né? E eu procuro sempre ter essa linha do meu jeito de ser, né? Essa linha de raciocínio, para poder fazer realmente um mandato humanizado como eu acredito. Na fisioterapia, como que isso apareceu na minha vida? Eu era envolvido já com o Centro Acadêmico de Fisioterapia, o CAF. Eu fui presidente do Centro Acadêmico, então, como me disseram, Cris é uma liderança nata, né? E eu faço isso naturalmente. Eu lembro que aí na faculdade eu fui líder de turma. Eu fui da comissão de formatura. Eu fui a que fez lá proferir o requerimento, sabe? E
eu me envolvi muito assim com a minha turma e participava de muitas ações, participava de reuniões dos conselhos de saúde, até que o meu conselho profissional, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Santa Catarina, que é o CREFITO 10, me convidou para fazer parte do conselho. Isso porque viu meu envolvimento com a profissão. E na verdade, esse convite ele veio depois que os meus colegas aqui de Blumenau comentaram com o CREFITO, que tinha assim, uma vaga em aberto de delegada do conselho, que gostariam que fosse eu o nome que eles queriam que representasse. E aí o próprio conselho falou que geralmente é o presidente que indica quem vai ser. E aí ele falou assim, pela primeira vez são os profissionais que me dizem quem eles querem. E isso fez toda a diferença, né? Hoje o presidente, que na época foi o presidente do conselho, a gente tem um relacionamento muito bom, o Dr. Sandoval. Hoje ele é o presidente do COFITO, do Nacional, né? O Conselho Federal. E esse relacionamento fez com que eu aprendesse cada vez mais. Eu também fiz parte da ACFísio, que é a Associação de Empresas de Fisioterapia do Estado de Santa Catarina. E trabalhar com associativismo também fez eu crescer, né, como pessoa, porque tu está trabalhando com pessoas que têm um mesmo objetivo, né? Em prol da causa que eles lutam. Sim. E no caso ali era a melhoria da saúde, era a dignidade profissional, era a valorização profissional. E através desse trabalho eu conheci a Agência Nacional de Saúde, a ANS. Eu fui para o Rio de Janeiro, eu viajei, sabe? E conheci, aprendi muito. Hoje... Buscou o conhecimento, né? Busquei o conhecimento. E o meu relacionamento dentro da rede, assim, eu conversei com todos os planos de saúde, né? Porque sempre tem a matriz. Geralmente é no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Eu ia até a matriz para conversar com o plano de saúde, sabe? E colocar para eles que ainda enfrenta-se muito isso, a desvalorização profissional, né? Então, às vezes, um profissional está na profissão porque ele realmente gosta. Porque nem sempre é justo o que um convênio paga para ele. Só que aí que fala que eu chegava, de que modo que eu tratava com eles. A gente preza tanto por qualidade, e para ter um atendimento de qualidade, tu precisa se especializar, tu precisa se aperfeiçoar, e isso requer custo, né? Então, você não está fazendo um gasto, está fazendo um investimento naquele profissional, e posteriormente aquele plano de saúde vai tendo qualidade, que hoje, né, é muito valorizado isso, né? Um plano de saúde ter qualidade, tem um bom atendimento, tudo isso conta, né? E é um conjunto, e isso que vai fazer com que os usuários, né, que é a forma como eles chamam os pacientes, ficam fiéis, né, fidedigno àquele plano. Então, com essa experiência de tanto na fisioterapia, no CREFITO quanto na ACFísio, foi que me impulsionaram. O próprio conselho falava, a gente precisa de ter representantes nas vereanças, na Câmara de Deputados, porque a gente não tem, os fisioterapeutas não têm esse despertar para a política, porque muitos pensam justamente como a maioria pensa, né? A política não é boa. Uhum. E a política, quando ela é feita de uma forma que transforma a vida das pessoas, tu faz a verdadeira política. Quando vê a diferença, né? Tu tem que ter o teu diferencial. E eu sempre faço isso, né? Inclusive, atualmente, eu estou participando, tem a maior escola de formação política do Brasil, o Renova BR. Para você entrar no Renova BR, eles só investem nos políticos ou potenciais, né, políticos que eles vejam que tem um diferencial. Tu se inscreve, esse ano foram 50 mil inscrições e eles escolheram 109 pessoas. Gente, eu fui uma delas. Uhum. 109? 109. Quando eles falaram assim, a gente, nossa, e tu estar entre as 109, né? 109 alunos que estão ali, que eles viram potencial. E eu estou fazendo parte, hoje tudo é custeado pela essa escola, desde a minha passagem, né, que eu já fui para Brasília, Rio de Janeiro, em dezembro nós iremos para São Paulo, e tudo é custeado na verdade são empresários
que investe nessas pessoas. Porque acreditam, né? Porque acreditam, né? E o Renova, ele quer colocar realmente dentro da política, para que a gente melhore essa visão da política, pessoas diferenciadas. E aí, quando eu falei para você que eu tive o câncer, Tamires, ele foi minha virada de chave. Porque eu sempre queria ajudar e eu achava dentro da minha caixinha que eu já fazia muito sendo fisioterapeuta. E a fisioterapia faz um belo trabalho. Na zona de conforto. Porque ali eu já achava que era a minha missão. Uhum. E aí, de repente, eu digo assim, vem essa mudança na minha vida, né? Que foi o linfoma. E faz eu dar um chacoalhão assim na minha vida, né? E faz com que eu procure outras alternativas. Busque os meus sonhos com coragem, sem medo. E foi isso que fez eu realmente... se eu enfrentei um linfoma, que foi uma grande missão, assim, uma dificuldade, é um desafio, né? E eu consegui... Que mexe muito com o teu emocional, não é só o físico, é o emocional, é o familiar. E a tua fé. E a tua fé. A tua fé, ela é muito testada. E tu tem que realmente fazer e confiar no teu tratamento. Tu tem que ter muita empatia também com o médico que te trata, porque tudo aquilo tem que ser um vínculo de muita confiança. E eu tive isso, sabendo confiar. Que na hora que eu precisava, por exemplo, porque assim, durante o tratamento tem vários efeitos colaterais. Sim. De se eu tivesse um efeito como eu tive, né, que eu estava assim, noites sem dormir e sentia muita dor no corpo, eu até falava assim, nossa, isso... Pensava, né, isso deve ser como uma fibromialgia, porque as pessoas sentem dor em tudo. E eu acordava às vezes à noite com algum membro dolorido, em formigamento, sabe, que tu não sentia. Uhum. E aí eu ficava mexendo com medo daquilo ficar assim... atrofiado, né? É que na verdade eu conheci uma pessoa que estava inclusive na clínica de fisioterapia, que esse formigamento foi permanente, então ela não sente. Sabe quando você dorme, às vezes está dormindo em cima do braço, né? E você deita assim na posição e ele fica dormente? Aquela sensação é muito ruim. Nossa, vai até voltar tudo. Isso, e aquilo me dava uma agonia à noite, eu mexia, né? Para poder voltar. E eu tinha muito medo disso. E sabendo que, né, poderia isso realmente ser permanente, eu ligava, eu mandava mensagem, ligava, e o médico sempre me confortou. E é o que eu digo, eu acho que eu proporcionei tanto acolhimento que na hora que eu precisei eu fui acolhida. E a gente nunca faz... Tu plantou e colheu. Mas tu faz não querendo segundas intenções, né? Mas é o que a vida, o que tu deu pra vida, a vida tá te retribui também. Isso mesmo, e eu tive anjos, né? Que fizeram parte da minha vida, foi tudo muito rápido, desde o diagnóstico até o tratamento, o acolhimento. Então, eu digo que foram, assim, merecimentos, né? E toda essa experiência fez com que eu me encorajasse. E quando eu via, eu continuava trabalhando. Eu tinha meus períodos que eu ficava com muita... Minha imunidade era muito baixa. Sim. Mas eu não queria parar de trabalhar, né? Eu falei pro médico, isso me faz bem. Te motiva, né? De estar lá conversando. E eu tenho pacientes desses que eu disse que até hoje são meus amigos, que ainda lembro. Eu nunca esqueço a Cris lá. Chegava lá branquinha, mas sempre sorrindo, né? Sempre com vontade de estar ali com as pessoas. E isso foi o que fez realmente o diferencial. E eu lembro que tinha um pai que tinha uma filha que ela estava passando por um processo de câncer cerebral. E aí eu falava assim, meu Deus, né? É difícil a gente avaliar qual é o câncer mais agressivo, né? Cada pessoa vai responder. Por mais que tu tenha um diagnóstico, ontem mesmo eu conheci uma pessoa que eu, na minha fala, falando da minha experiência, aí ele, quando chegou a vez dele falar, ele disse assim, vereadora, faz 2 anos que a minha esposa faleceu e ela teve linfoma também. Então, assim, eu agradeço a Deus por estar aqui e sei que teve algumas pessoas que durante o tratamento comigo também ficaram, né, pelo caminho, seguiram a jornada no outro lado, mas para mim fez um novo sentido. Estou aqui, o que eu vou fazer agora?
o que eu tenho que fazer, né? Então, eu deixo ser instrumento. Isso. E aí, isso aconteceu naturalmente. E a gente é aqui instrumento e a gente veio para servir. É verdade. E aí, quando aquele pai me falou da experiência da filha de 6 anos, eu falei, meu Deus, né? O que eu tô reclamando? Ela é uma criança. E tá passando por um câncer muito agressivo. E aí eu dizia, né? Não reclamar, não confiar. Reclamar, confiar. E assim foi. E esse paciente, até hoje, eu também tenho contato com ele. A filha dele também, graças a Deus, se curou. E foi esse impulso de fazer mais que aí eu entrei na política. E eu lembro que aí o meu cabelo estava crescendo, né? E eu até coloquei na urna, hoje é o meu nome, né? Cristiane Loureiro. Na época eu botei Cris Fisioterapeuta, porque eu tinha receio que as pessoas não me reconheciam por conta do sobrenome, mas sim pela físio. Pela físio e a minha fisionomia estava diferente, porque eu estava crescendo o cabelo. E queira ou não, o cabelo é uma identidade nossa. Ele transforma, então assim... e algumas pessoas falaram assim, nossa, eu te vi na TV no horário eleitoral. E eu pensei, Cris, aí quando tu sorriu, a Cris. Só aquilo, né? E eu me coloquei como Cris Fisioterapeuta. E eu lembro que na época também, algumas pessoas entraram em contato comigo para que eu apoiasse a oncologia, esse tema, sabe? Que me fizesse presente. Eu falei, não, vai ser o meu objetivo. E é hoje, e é ainda hoje, sabe? Eu acompanho tudo que envolve o tratamento oncológico. Eu atendo muitas pessoas que me ligam e falam, vereadora, eu estou na fila dá um exemplo, há 4 meses e eu tenho medo, eu descobri um câncer agora, tem como agilizar? Aí você liga para o hospital fala, vereadora, eu sei que a demanda é grande e é difícil dentro de vários diagnósticos você escolher, como eu falei, o pior, mas tem situações e situações, né? Onde a pessoa realmente está muito debilitada. Eu encaminho uma senhora que, por exemplo, a gente tentou antecipar o processo dela de cirurgia, tudo, né? Para ela ter mais qualidade de vida. Ela estava com um câncer na boca, que a boca estava toda aberta. Nossa. Então ela já não tinha qualidade de vida, porque até para comer, mastigar, sabe? E uma idosa. Então essas coisas tu tem que ter sensibilidade. Um olhar. E assim, não é que eu faço para chocar, mas é para sensibilizar, humanizar. Né? E eu falo, olha só, eu digo assim, vamos dar uma atenção para essa senhora. E aí a coisa assim acontece, sabe? Cris, a gente tá chegando no fim aqui. O bate-papo é muito bom. Uma mensagem que tu deixa para todo mundo, assim, da Cris. A Cris. Então, dentro de tudo que eu falei, realmente a questão de tu ter a sua essência sempre, de lutar pelos teus sonhos, e se for para ser, aquilo vai acontecer. E quando não é o caminho que você busca, de analisar que realmente aquilo pode não ser para sua vida. Não está te motivando. Não está, né? Então, a partir do momento que eu me coloquei à disposição, vou fazer o meu melhor. E seja o que Deus quiser, que eu coloquei o meu nome para a política, no primeiro momento, eu não consegui todos os votos na primeira vez para me eleger. E foi aí que começou toda a transformação. Porque na época a gestão, né, na prefeitura me viu, porque não tinha eleito nenhuma mulher vereadora, me convidou para assumir a Pró-Família. E foi com o meu trabalho da Pró-Família que me consagrou onde eu estou. Olha só. Sabe? Então assim... Acredite. Às vezes não é na primeira vez, mas é no caminho. Não desista, e sempre, a mensagem que eu deixo, faça o seu melhor sempre. Porque... alguém está vendo. Sempre estão vendo. E olha que interessante também, a gente sempre vai encontrar pessoas que já fizeram parte da tua vida lá atrás, mas que hoje estão em outros caminhos e hoje, sabendo a tua posição, também estão aqui para te ajudar. Olha, então, fazer o bem sempre. É isso aí. Obrigada, Cris. De nada. Obrigada a você que esteve com a gente nesse Motivação. E aí, motivação, motivo e ação. Faz acontecer na tua vida também.